Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é... Abacuque, capítulo 2, do verso número 1 ao verso número 5. O justo viverá pela fé. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O Senhor nos abençoe. Até quando, Senhor? É a pergunta que o profeta Abacuque faz, numa queixa sincera, na sua oração ao Senhor. E como nós temos falado aqui nessa série de mensagens, série de exposições, esse livro ele tem algumas particularidades extremamente interessantes. Ele é o único dos profetas, por exemplo, que faz esse tipo de queixa a Deus. Até quando, Senhor? Nós vimos, por exemplo, que Abacuque começa o capítulo 1 com uma queixa. Ele está ali perplexo com o que Deus está fazendo, assustado. E ele começa com uma queixa. E ele termina o livro como um salmo de adoração ao Senhor. Curioso notar. Capítulo 1, há uma queixa, há uma preocupação, ele está perplexo, assustado. E no capítulo 3, ele está louvando a Deus através de um salmo. Algo acontece no capítulo 2, entre o capítulo 1 e 3, no capítulo 2, que faz com que o profeta Abacuque, ele rejeite a sua queixa, ele deixe a sua queixa de lado e se coloque em louvor e adoração a Deus. Há uma espécie de dobradiça teológica que coloca ali o coração do profeta no lugar. E a revelação de Deus se torna mais clara através do capítulo 2. E hoje nós vamos começar aqui, de um modo amplo, a avaliar aqui essa dobradiça teológica, que é colocada estrategicamente no capítulo 2 de Abacuque. Nós vamos ver aqui esse texto em 3 partes. Eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos avaliar esses 5 versos de um modo amplo, geral, na expectativa de que o Senhor também fale conosco. E a primeira divisão desse texto aqui é a perplexidade que levou à fé. Veja, Abacuque estava perplexo com a resposta de Deus. E então o que ele faz? O profeta ele se coloca agora na torre de vigia para ouvir o Senhor. E essa perícope, esses 5 versos pequenos, nos mostram aqui uma experiência singular. Não é uma experiência comum. Abacuque tem uma experiência singular com o Senhor. É semelhante, por exemplo, àquela experiência registrada no Salmo de número 73, por Asaf. Os dois estão atônitos diante da obra providencial de Deus no mundo. E a pergunta de Asaf é a mesma pergunta que Abacuque faz. Elas caminham na mesma direção. Por que os perversos parecem prosperar enquanto o justo sofre? Boa parte dessa pergunta, ou dessas perguntas, ainda hoje são feitas por muitos de nós. Por que o ímpio prospera? Uma pergunta legítima, que é feita por pessoas, 2 homens aqui nesse contexto, que conhecem ao Senhor e têm temor a Ele. E essa pergunta aqui está baseada nas nossas limitações.
Porque uma pergunta sincera feita a alguém que crê no Senhor, nas suas promessas, por vezes pode resolver um problema grave que está no nosso coração. Muitas vezes nós não percebemos. Porém, a dúvida sincera não pode ser confundida com incredulidade. Incrédulo é uma coisa. Alguém que tem dúvidas sinceras perante o Senhor é outra coisa completamente diferente. O profeta Abacuque tem dúvidas. Ele não é um incrédulo, mas ele não sai por aí tentando responder às suas dúvidas com livros de autoajuda, com pessoas que não creem em Deus, mas antes ele vai em direção ao Senhor e apresenta a Ele as suas queixas. E ele não é repreendido por Deus. Há uma coisa que nós precisamos entender, que o terreno do sofrimento é um sagrado terreno, e há muita gente falando bobagem por aí, muita tolice. O Senhor não censura Abacuque. Abacuque está falando: até quando, Senhor, você contemplará a maldade e permitirá que essas coisas aconteçam? Deus não censura Abacuque. É uma oração sincera diante do Senhor. Deus não o censura pelas perguntas que ele está fazendo. Ele ouve atentamente a angústia do profeta, e um profeta sincero, assustado e perplexo. E com a sua providência, ele responde o profeta. E o profeta, ele até argumenta com Deus, se nós observarmos o capítulo 1, versos 16 a 17, do 15 ao 17, sobre a religião dos caldeus. Vejam só o que ele diz no capítulo 1, do verso 15 ao 17. O inimigo, ele pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima um incenso à sua rede de arrastão. Pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas. Vejam mais uma vez: o ímpio prosperando, e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Abacuque está abrindo seu coração diante do Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos, ele é extremamente econômico nas palavras que podem definir quem são de fato os caldeus, os babilônicos. A queixa do profeta aqui é legítima, mas ele poderia ter dito coisas muito piores acerca dos abomináveis caldeus. Os caldeus ali, eles não tinham apenas crenças diferentes, forma de lidar com as coisas diferente, mas eles acreditavam numa miríade de deuses e deusas, num número incontável de divindades que eram adorados pelos babilônios. Eles adoravam, por exemplo, Bel, a principal divindade babilônica e a cabeça do panteão. Eles adoravam Anu, o deus do céu. Adoravam Nebo, o deus da literatura e da sabedoria. Nergal, o deus do sol. A feitiçaria, por exemplo, era uma parte importante ali da religião dos caldeus, inclusive na adoração a Ea, o deus da magia. Haviam sacerdotes que ofereciam sacrifícios a esses ídolos. E o trabalho desses homens, para vocês terem noção, incluía praticar adivinhações. E eles usavam agouros para fazer isso. São ali superstições. Por exemplo, o que são superstições? Passar embaixo de uma escada é uma visão supersticiosa. Ver um gato preto, dentre outras coisas. E todo o povo babilônico era obrigado a se curvar diante desse emaranhado de deuses pagãos e adorá-los. Então, tente imaginar. Na mente do profeta Abacuque não fazia sentido Deus permitir um povo espiritualmente ignorante, adorador de ídolos, supersticioso, conquistar Jericó, que os fizesse ali de escravos em alguma medida e tomasse a terra que abrigava o seu templo. Que era o que Judá tinha ali naquele contexto mais precioso. Então agora, o profeta, depois de esgotar os seus argumentos, ele se põe na torre de vigia para ouvir a voz do Senhor. Isso nos mostra, queridos, que os caminhos do Senhor por vezes são incompreensíveis à mente humana.
nós precisamos nos colocar no nosso lugar e pedir que Deus abra o nosso intelecto, a nossa mente. Portanto, ele abre o capítulo 2 com uma metáfora, a metáfora da sentinela. Ele crê que o próprio Deus Criador, que tem esse belíssimo plano, agora vai iluminar o seu pensamento, o seu intelecto sobre os seus planos. E Abacuque desiste ali de tentar alcançar entendimento pelos meios humanos. Ele chegou no limite da sua compreensão. E ele não sai por aí falando contra Deus, jogando conversa fora, mas ele se aquieta e ele se põe na torre de vigia para esperar a resposta de Deus. E então ele decide esperar, meditando em Deus e esperando uma resposta legítima para suas aflições. Mas veja, nós não somos informados aqui sobre o tempo que Abacuque levou na torre de vigia. Essa informação não está em nenhuma das Bíblias presentes aqui hoje, muito menos na tradição. Nós não somos informados aqui o tempo que ele levou aguardando a resposta de Deus. O texto é lacônico. Ele pode ter ficado um dia, ou quem sabe até 10 anos, aguardando a resposta do Deus Criador. E por nós sermos imediatistas, via de regra que esse texto passa despercebido aos nossos olhos. Porque logo no versículo 2 já começa a resposta de Deus. Então, por não observarmos, a gente acaba passando batido sobre esse detalhe. Mas não sabemos o tempo que Abacuque ficou na torre de vigia. Pergunta: quanto tempo você acha que Abacuque levou esperando a resposta de Deus? Eu não sei. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o profeta está esperando a resposta da pessoa certa. E pode demorar o tempo que for preciso. Essa resposta virá no tempo certo. Há um comentarista chamado Matthew Henry, dos puritanos, que ele diz assim: ele resolve esperar como um sentinela na torre, atento ao que Deus lhe dirá. Aqueles que desejam conhecer a mente de Deus devem observar e aguardar. Embora a resposta pareça demorar, ela vem no tempo determinado, nem antes e nem depois. Então Abacuque se põe na torre de vigia. O profeta não está aqui recorrendo aos recursos humanos de sabedoria, mas ao invés disso, ele recorre à fonte de toda a sabedoria, que é o próprio Deus. É um outro comentarista que eu quero citar aqui para os irmãos, Warren Wiersbe. Ele vai comentar também esse texto acerca do que Abacuque fez. Veja, Abacuque não fugiu e nem desistiu. Ele subiu à torre de vigia. Esse é o lugar do cristão. Não para se esconder, mas para esperar e ouvir. Deus pode demorar a responder, mas Ele sempre fala no tempo certo. O importante não é quanto tempo ele esperou, mas a disposição em esperar com fé. Vejam então que o Warren Wiersbe aqui está invertendo a lógica. O tempo não é importante, mas a resposta vinda de quem vem, do próprio Deus. Então veja, tanto a humildade de Abacuque, quanto a esperança que ele tem, fornece aqui uma diretriz apropriada para nós, como igreja, ao longo do tempo. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os planos dele muito mais altos do que os nossos planos. Portanto, o melhor a se fazer numa situação como a de Abacuque é descansar e aguardar a resposta do Senhor. Há um texto que diz na Escritura: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Nós esperamos, mas na maioria das vezes sem paciência nenhuma. É ou não é? Vejam, embora Abacuque havia se colocado como uma figura solitária esperando a resposta de Deus, ele representava o povo como mediador. Não era apenas Abacuque que queria a resposta, mas todo o povo. E aqui uma aplicação para nós. Ouça: apresente a Deus o que aflige a sua alma em oração. Apresente a Deus o que aflige a sua alma em oração. O livro do Abacuque, o profeta Abacuque, é um exemplo para nós, porque ele é o registro da oração do profeta com Deus. Ele está levando a sua queixa para Deus,
que pode resolver o seu problema. É o único aqui que é capaz de resolver o problema de Abacuque. É capaz de responder as suas dúvidas mais profundas. Pergunta: o que tem tomado a sua mente e o seu coração? O que tira o seu sono? A oração, ela expressa a nossa confiança no Senhor e a certeza de que Ele nos ouve. Portanto, busque a Deus em oração e fale com o Senhor. Se está doendo, se você não entende o que Deus está fazendo, fale com Ele. Você está ansioso? Quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Um dos maiores exemplos da Escritura é justamente o livro que nós estamos lendo, do profeta Abacuque. O problema é que para muitos de nós, a oração tem sido o último recurso. Você faz tudo na força do seu braço, acha que não precisa de oração, e quando não tem mais jeito, você se coloca de joelho para orar. É insensato, irmãos, quem age assim. Você deve orar antes de agir. Lançar-se diante de Deus em oração pode te livrar de muitas lágrimas na jornada da vida. Há muitas pessoas que estão buscando paz, mas não entendem onde está a verdadeira paz. Eu pergunto a você: o que é paz? O que é paz? Essa paz aqui não pode ser conquistada por esforço humano. Para o mundo, a paz é a ausência de conflitos, é a cessão dos conflitos. Mas para o cristão, o que significa ter paz? Paz é estar em relacionamento com Deus, que é a fonte de toda paz, mesmo que o mar esteja agitado lá fora. É impossível você encontrar paz longe do Evangelho. Você pode até ter uma tranquilidade, mares mais calmos, mas você sabe que na ambiência do seu quarto, quando você está sozinho, você não tem paz profunda e verdadeira. Porque a verdadeira paz não é encontrada no pensamento positivo, na ausência dos conflitos, nos bons sentimentos, nas coisas, mas é encontrada no Senhor. E que o Senhor nos dê essa paz. Aqui uma segunda aplicação. Ouça, Abacuque também aprendeu isso aqui com o Senhor. Lidar com os problemas da vida como se fôssemos donos do futuro é um erro imperdoável. Muitas pessoas agem assim, querem ser donos dos seus destinos. Isso é um mal que existe no homem e que pode ser muito prejudicial à medida que as coisas vão acontecendo. É o pecado de querer controlar todas as variáveis da vida. Aquele tipo de pessoa que, quando perde o controle de uma coisa simples, parece que é um trem descarrilhado e todos os vagões se soltam e pode desencadear uma série de acontecimentos internos que maculam o nosso relacionamento com Deus. Você já parou para pensar o motivo de Deus não nos dar o conhecimento do futuro das nossas vidas? Por que Ele não faz isso? Há um bom motivo teológico para isso. Portanto, se preocupar demasiadamente com as coisas que nós não temos gestão, nós não temos gerência, afeta o nosso descanso no Criador e muitas vezes até mesmo a nossa confiança nele. Abacuque sabe que ele não tem gerência da vida, então ele leva o seu problema até o Senhor, ora, e ele espera a resposta descansando em Deus. Ele descansa. E há muitas pessoas que tentam lidar com os problemas da vida assim, como se fossem gerentes, donos. Isso, na verdade, aumenta ainda mais o problema, porque, no fundo, você sabe que a gerência da vida é uma grande ilusão. E quando as coisas fogem do controle, aqueles que confiam em si mesmos, eles ficam desestabilizados, perdem o chão. Há uma mentalidade equivocada no mundo sobre o controle das coisas. Todos nós pensamos assim, em alguma medida, depois de Adão. William Henley, um poeta inglês, ele escreveu um poema chamado Invictus, famosíssimo, de 1875, que ele diz assim: eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Senhor do destino e capitão da alma. E no mundo afetado como o nosso, há muitas pessoas que vivem com esse lema. Mas isso é uma tolice, irmãos. Todas essas coisas são tolices.
Porque quando você recebe um diagnóstico médico, quando você é surpreendido por uma ligação na madrugada, quando você recebe uma notícia ruim que foge do seu controle, quando as tempestades da vida batem na sua porta, tudo isso vai por água abaixo. Na verdade, esse otimismo se transforma em estresse, e o estresse em frustração, e a frustração em desespero, e o desespero em sinais no seu corpo e na sua alma. E então você se depara com a realidade. E há muitos falsários, pastores e mestres, inclusive, se aproveitando disso. Pregam por aí dizendo: você precisa tomar posse da sua bênção. Já ouviram isso aí? Você precisa fazer palavras de afirmações e gestos que te conduzem até o seu objetivo. A Bíblia não aponta nessa direção. E Abacuque, como profeta experimentado na vida, ele apresenta um remédio muito mais forte do que as promessas que fazem os homens, e até mesmo alguns políticos podem te fazer. Ele apresenta para que você enxergue a vida na perspectiva correta e descanse no Senhor. O entretenimento vazio, ele pode até driblar o tédio, e até em alguma medida ter calmantes ali, oferecidos através de técnicas, de pirotecnia, mas ele se mostra um pouco eficiente no tratamento da perturbação que tanto tem assolado a alma das pessoas, que tanto assola a vida do homem. Vejam, somente o Evangelho é o caminho para que você receba a graça da parte de Deus, e você vença esse inimigo tão cruel que é o sofrimento. Observe, as dúvidas sempre estarão presentes. Elas podem e estarão presentes, mas elas são incapazes de sepultar a nossa fé no Deus Criador, no Deus Eterno. E embora haja mistérios insondáveis para a nossa mente e o nosso coração, Deus é Deus. E no fim a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ela prevalecerá. O Evangelho triunfará no fim. A fé em Deus, irmãos, não é um salto no escuro, sem esperança, mas é um salto num caminho pavimentado por suas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Abacuque nos ensina essa verdade preciosa. Mas há aqui uma segunda divisão nesse texto que pode nos ensinar também. Vejam, a dúvida em oração o levou à resposta na hora certa. Observe na sua Bíblia o verso de número 2 e o verso de número 3 também. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida até para quem passa correndo. Porque a visão ainda está por se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. Veja, Deus agora, num bloco de 3 sequências, ele responde novamente o profeta. Abacuque questiona Deus, a resposta de Deus. Depois Abacuque mais uma vez abre o questionamento, e agora é o Senhor que está falando a partir do verso número 2. E ele está aqui revelando os seus planos graciosos. E dessa vez ele fala assim, escreva, Abacuque, escreva, registre um livro, os acontecimentos. Vejam, a condição do profeta Abacuque não mudou. Ele continua na torre. O povo ainda será disciplinado. Mas o coração de Abacuque está começando a entender. Está começando aqui a ser tratado por Deus. E ele está agora compreendendo os propósitos do Senhor. E foi a dúvida legítima do profeta que o levou a estar diante do Senhor para ouvir sua voz. Ouça, os cristãos precisam se lembrar das promessas do Senhor quando esse tipo de situação bater à nossa porta. Porque se eu creio que Deus é meu Pai, de fato, se eu creio que Ele cumpre as suas promessas, e até mesmo os cabelos da minha cabeça são contados, é Ele próprio que se interessa muito mais com o meu bem-estar do que eu mesmo. Portanto, eu devo descansar e confiar no Senhor. E o profeta sabia que o caminho seria diverso. Ele sabia que eles iriam enfrentar tempestades.
Mas a sua dúvida o leva a ter um coração derramado e o levou à resposta do Senhor. Esse profeta é um exemplo para nós, irmãos, porque nada mostra tanto o caráter da fé que habita em nós do que a nossa atitude depois de nós termos orado ao Senhor. Muitas vezes nós oramos a Deus, mas nós seguramos o problema na nossa mão. Orar é descansar e deixar o problema com o Senhor. Deus nunca está atrasado nos seus problemas. Ele nunca se atrasa nos propósitos que Ele mesmo já decidiu. Muitas vezes, por nós sermos imediatistas, nós queremos acelerar as coisas na nossa vida. Porque, via de regra, nós não aprendemos a descansar no Senhor. Muitas vezes nós oramos em pânico ao Senhor. E depois, quando esse pânico passa, o medo passa, a preocupação passa, nós esquecemos daquilo que Ele fez. Basta você olhar para a sua vida. A nossa fé, irmãos, é testada no Senhor exatamente no momento em que nós esperamos uma resposta. Não é o medo que nos leva até Deus. Não é o pavor, nem mesmo o pânico que deve te levar até Deus. Mas a devoção e o relacionamento com Ele. E mesmo os momentos de dúvida, eles podem ser uma preciosa oportunidade de você exercer o caráter da sua fé. Pergunta: o que tem te levado em oração até o Senhor? O medo? A culpa? O pavor? O pânico? A preocupação de perder o controle das coisas? Ou já é uma prática você se relacionar com Ele? E aqui há duas aplicações para nós. Primeiro, as circunstâncias podem ser adversas, mas nesse momento você pode confiar no Senhor. Vou repetir: as circunstâncias podem ser adversas, mas nesses momentos você pode confiar no Senhor. O problema era real. Os caldeus caçariam o povo de Judá como quem caça um animal. Mas não foi o medo, o pavor ou o desespero que levou o profeta ao Senhor, mas a sua confiança nele. E como nos dias de Abacuque, ainda hoje existe um poder nas circunstâncias que batem à nossa porta e podem provocar medo em nós, mas ainda assim nós podemos descansar na soberania do Senhor. Você pode achar, até mesmo pensar por algum momento na sua vida que você não está passando por nenhuma situação parecida com a de Abacuque nesse momento. Você está livre do medo, você está livre do sofrimento. Mas ouça, e aqui um conselho pastoral para você: não se gabe disso. Não se gabe disso. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, estamos sujeitos a circunstâncias da vida que podem nos assolar com as provações e tempestades. Tudo está bem hoje, tudo parece favorável hoje, mas as coisas podem mudar de figura da noite para o dia. Um acidente, uma enfermidade, uma crise conjugal, um filho rebelde, o desemprego, uma traição, circunstâncias da vida que chegam sem aviso prévio e acabam com a sua paz, roubam o seu chão. Nós não temos gerência sobre os problemas da vida, mas a comunhão com o Senhor implicará automaticamente na confiança naquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E o profeta sabia disso, e ele tinha isso em mente. Segunda aplicação: você não precisa de autoajuda, mas de ajuda do alto. Vou repetir: você não precisa de autoajuda, mas de ajuda do alto. Os gurus estão por toda parte, irmãos, toda parte, vendendo técnicas para você driblar as circunstâncias da vida, fazer confissão positiva. Então, se agarrar em pensamentos bons sobre você mesmo, quem sabe você terá êxito, né? Essas coisas todas são tolices, que na maioria das vezes ludibria ali as pessoas no momento de fraqueza, que só nos faz postergar ainda mais a busca pela verdadeira ajuda.
Quando você se encontrar ali cercado, pressionado, perturbado, lembre-se, o Senhor responde às nossas orações. Sempre que você estiver ali atravessando um vale sombrio, lembre-se, confie, experimente o verdadeiro alívio na ajuda que vem do alto. Eu quero ilustrar isso com um homem notável. Jonathan Edwards foi um homem da história da fé cristã. Ele teve muitos momentos difíceis ali na sua vida. E o Dr. Ian Murray, que escreveu a sua biografia, ele narra ali os últimos momentos de vida desse homem, Jonathan Edwards, um gigante. E alguns minutos antes de morrer, ele estava deitado no seu quarto e havia muitas pessoas ao seu redor. Várias pessoas olhando, prestando atenção nele e ouvindo as últimas palavras daquele homem. Ele olhou ao redor, viu todas aquelas pessoas e disse assim: onde está Jesus de Nazaré, meu verdadeiro e fiel amigo? Doente ali, com a mente confusa, final da vida, ele fecha os olhos então. E todos no quarto ali achavam que ele havia morrido, que ele havia partido. Quando de repente, com muita dificuldade, esse homem abre os olhos e ele profere a sua última frase e ele parte dizendo assim: confie em Deus e você não precisará temer. As últimas palavras desse homem: confie em Deus e você não precisará temer. Essa confiança que vai do temor à fé é a confiança que existe no profeta, que mesmo não entendendo os propósitos do Senhor, mesmo não entendendo qual era o próximo passo desse plano, ele pensou: tudo isso que o povo vai passar é terrível. Na minha mente é terrível, mas o Senhor é soberano, e se Ele permitiu, é para o nosso bem. Quando ele olhou para a situação confrontadora, ele afundou. Mas quando ele olhou para Deus, ele manteve ali a sua fé resoluta. Ele teve dúvidas, mas recebeu a resposta do Senhor. Há aqui uma terceira parte desse texto que eu acredito que pode abençoar também a sua vida. Observe, o caminho de volta foi pavimentado pela estrada da graça de Deus. O caminho de volta foi pavimentado pela estrada da graça de Deus. Observe na sua Bíblia, os versos número 4 e 5. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações, congrega todos os povos. Vejam, sempre que Deus exerce juízo sobre o seu povo, Ele o está fazendo para ensinar lições preciosas que podem mudar a vida deles. O intuito final da disciplina, do juízo de um Deus amoroso, não é afastar, mas é disciplinar para que haja arrependimento e retorno. Que as pessoas se arrependam ali dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Mas veja, o profeta, juntamente com os israelitas, estavam sendo tratados no seu coração pelo Senhor. E mesmo que a vara de correção não fosse ali assimilada por eles como uma vara justa, como alguém bom, tratando, eles precisavam descansar na soberania do Senhor, que conhece tudo e que governa tudo. Os babilônicos eram maus, eles eram perversos, eram arrogantes, autossuficientes. Mas veja, no entanto, eles não eram os únicos arrogantes, os únicos orgulhosos e autossuficientes. Os israelitas também haviam permitido que o coração deles fossem tomados por esse tipo de pecado. Eles abandonaram o Senhor e deixaram Ele de lado. Se juntaram a outras pessoas, a outros povos, para adorar a outros ídolos. E eles acharam que somente porque eram judeus, eles estariam livres da ira divina. E agora, eles estão questionando a Deus. Por que Deus iria discipliná-los? Maus,
perversos, arrogantes e autossuficientes. Esse era o quadro geral da maioria das pessoas, e ainda hoje é, no mundo caído e na sociedade que nós vivemos. Esse é o quadro geral de todas as pessoas que vivem em função do mundo. É por isso que Deus fala no verso número 4 assim: a sua alma não é reta nele. Veja, irmãos, todos nós temos o potencial para permitir que o velho homem que habita em nós saia e nos dê trabalho. Martinho Lutero, um dos reformadores, ele disse assim: eu achei que o velho homem havia morrido na água do batismo, mas o miserável sabia nadar. Porque via de regra nós somos lembrados que nós precisamos do Senhor, porque o velho homem aparece e nos lembra disso. Nós temos então um potencial para permitir que o velho homem que habita em nós saia e nos dê trabalho. Ou seja, os seus desejos naturais, os seus apetites do seu interior, eles são depravados e pecaminosos, a ponto de até o bem que nós fazemos é para agradar nós mesmos. E uma das principais causas do que nós vivemos atualmente, uma das principais causas da corrupção do homem, da perversão, que o apóstolo Pedro vai chamar de corrupção das paixões, são aqueles que buscam satisfazer os seus próprios desejos, são aqueles que nunca estão em paz, nunca estão contentes com nada, porque as pessoas buscam seus sonhos e planos por anos, e aí quando conquistam aquele objetivo final, sempre falta algo, e aí começam a buscar outra coisa. Parece que ainda falta alguma coisa, sempre está faltando algo. Estão sempre buscando ali novas experiências para provocar suas emoções, ou quem sabe até mesmo uma nova conquista material, para quem sabe assim se tornar alguém mais importante. Se não fossem por esses apetites pecaminosos que as pessoas buscam se satisfazer, a indústria do pecado, por exemplo, estaria falida. Mas o que nós mais vemos por aí é cada dia mais essa indústria crescendo de forma alarmante. Por exemplo, a pornografia movimenta mais de 400 bilhões de reais por ano. 400 bilhões de reais por ano. E o acesso a telefones escondidas tem facilitado a mente e o coração de muitos homens para cair no abismo da pornografia. O mercado global de drogas entorpecentes atinge cerca de 316 milhões de pessoas no mundo inteiro. A perversão do corpo. As mulheres cada vez mais querem mostrar o seu corpo para os outros. A revolução sexual. O assassinato de bebês. Aborto é eufemismo. Assassinato de bebês. Os últimos dados são assustadores. 56 milhões de abortos são realizados por ano. Uma carnificina. Tudo isso revela as paixões e desejos pecaminosos que nos levam cada dia mais longe de Deus, por conta dos apetites do nosso coração. Esse é o conceito errado que Deus está corrigindo aqui. Ninguém tem o poder de bater no peito e dizer: eu sou justo. É isso que Deus está corrigindo em Abacuque e nos israelitas. Essa expressão usada para justo no verso número 4, no original significa tzaddik. É uma palavra hebraica que é a mesma palavra usada no Salmo 1, que o próprio profeta Abacuque conhecia de cor. Deus está ali tratando o coração do profeta e também do povo ao seu redor, para mudar a concepção de justiça deles. E veja a escalada do profeta. O profeta no capítulo 1 vai dizer o seguinte: que em julgar o perverso cerca o justo. A concepção errada de justiça, a concepção errada de quem é ou quem não é justo. Ele está dizendo que os israelitas são justos. Verso número 3: por que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo?
mais uma vez colocando o povo de Israel como justos. Abacuque aqui está entrando em parafuso, porque ele conhecia o saltério. Ele conhecia o Salmo de número 1. Nós também conhecemos. Salmo de número 1, um dos salmos mais famosos da Escritura. Diz assim no verso número 4, verso número 6, até o verso número 6 do Salmo 1. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pergunta: quem de nós pode bater no peito e se considerar justo diante de Deus? Deus está tratando o conceito de justiça na mente e no coração daquele povo, que havia o abandonado, que havia cedido às tentações da carne. E o próprio Deus conclui dizendo, no verso número 4, não é pela lei, não é por suas obras, o justo viverá pela fé. Deus nunca se engana de quem é justo, irmãos, e de quem é ímpio. E não há meio termo. A Escritura trabalha com polos distantes, opostos. Como nós lemos aqui em Romanos capítulo de número 3, versos 10 a 12, como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabem por quê? O pecado não é uma manchinha no coração, não é um borrão apenas pequeno na história, não é uma fraqueza moral, não é uma imperfeição. O pecado é uma condição de todo ser humano que vem ao mundo. E o pecado não apenas afetou Adão e Eva, mas afetou toda a sua descendência através da criação. Nós vivemos num mundo afetado pela queda. Pergunte: por que você tem chave na porta da sua casa? Por que você assina um contrato e ainda precisa de 2 testemunhas? Por que você precisa de muros altos, cerca elétrica, cacos de vidro em boa parte dos muros? Porque você não vive no Éden, você não vive no jardim, você vive fora do Éden, e as relações foram maculadas pelo pecado. A relação com Deus, a relação consigo mesmo e a relação com a criação. John Riley diz assim: o pecado é a causa primária de toda doença, moléstia, dor e sofrimento que prevalecem na terra. Tudo isso faz parte da maldição que veio ao mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram. Não haveria doença se não tivesse ocorrido a queda. Não haveria doença se não houvesse pecado. Então, o mal não foi criado por Deus, mas o mal é a consequência da escolha de Adão e Eva. Portanto, o salário do pecado é a morte. Houve uma consequência, e essa consequência afetou a todos nós. Sem a doutrina da queda, irmãos, nós não conseguiríamos explicar a realidade do mundo ao qual nós estamos inseridos. A causa primária dos nossos problemas não foi a sua criação, não foi o contexto de onde você saiu. Isso é a causa secundária. A causa primária é o pecado. E isso nos faz lembrar que o homem por si só não pode se achegar até Deus. E nós precisamos de alguém que nos justifique. Nós precisamos de alguém que se entregue voluntariamente. Nós precisamos que a nossa dívida seja paga. O que está acontecendo nesse livro é um plano muito maior. Deus não estava perdido. Deus não estava ali perdendo o seu povo, mas Ele estava resgatando o seu povo. E Ele faria isso através de um mediador. O plano estava apenas começando. E por sua graça, o caminho que nós pisamos até Deus foi pavimentado pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por nós.
Abacuque não é sobre a história de Israel, Abacuque não é sobre os judeus, não é sobre o mal, não é sobre a desobediência e abandono, mas é sobre graça e graça somente. Abacuque é sobre Cristo. E como ainda hoje ele continua buscando e salvando os perdidos, mesmo aqueles que estão em meio aos sofrimentos. E o apóstolo Paulo, como um grande pastor, grande teólogo, tempos depois, vai fazer das palavras do próprio Deus as suas palavras. E ele traz a leitura correta sobre esse texto. Porque em meio ao sofrimento, em meio às pressões da vida, é possível que você não entenda muita coisa. E Paulo, como experimentado pastor, ele nos lembra. Veja o que diz em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora vejam, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Os judeus seriam escravizados, ficariam longe do templo. Os pecadores perversos que abandonaram a Deus seriam declarados, tempos depois, como justos, na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, porque hoje todos nós não nos tornamos justos, mas nós somos declarados justos através da sua obra vicária e cabral na cruz. Caminhando para a conclusão, a última aplicação. A providência sempre socorre o aflito. E se você não está enxergando, talvez você esteja ocupado demais com a sua dor para perceber. Mary Ann Becker foi uma mulher que passou por muitas dificuldades na sua vida. Ela e as suas irmãs foram deixadas em um orfanato em Chicago. Seus pais haviam falecido de tuberculose, que era muito comum naquele período, né? Muitas crianças ficaram órfãs naquele período, especialmente nesse contexto geral. Surge inclusive Hudson Taylor, entre outros gigantes da fé. Mas nesse contexto geral, muitas crianças ficaram órfãs por doenças que os seus pais contraíram relativamente simples, um tratamento pouco eficaz à época. E ela tinha um irmão mais novo. Ela e suas irmãs ficaram no abrigo, e ela tinha um irmão mais novo. Esse menino era o xodó delas. E quando seu irmão mais novo contraiu a doença, essas duas moças juntaram todo o recurso que elas tinham e enviaram para a Flórida para apoiar o seu irmão. Mas mesmo depois daqueles esforços, o menino não suportou e morreu. E de repente, elas estavam diante de um dilema. Não tinham dinheiro para ir no funeral e também não tinham dinheiro para trazer o corpo de volta. Então, com o coração apertado ali em meio ao sofrimento, ela é um exemplo poderoso na história, irmãos. Ela registrou em seu diário as seguintes palavras. Ouça: embora o nosso pranto não seja como aqueles que não têm esperança, embora eu tivesse acreditado em Cristo desde a minha infância e sempre tivesse o desejo de dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, eu tornei-me uma rebelde contra a providência divina e fui consumida pela amargura e pela ansiedade. Por que, meu Deus? Eu disse em meu coração que Deus não se importava comigo. Perdi os meus pais e agora o meu irmão, e não terei oportunidade nem de estar presente no seu sepultamento. Mas ao ajoelhar-me e apresentar a minha mágoa e abrir o meu coração, ouvi uma voz do Mestre e ele me acalmou. A tempestade em meu coração arrefeceu. Ele trouxe calma e uma fé brotou em mim. Eu ouvi o Senhor dizer: sossegai. E foi suficiente para eu experimentar paz em meu coração. E essa mulher, por conta do seu sofrimento, escreveu um dos hinos mais belos que nós cantamos ainda hoje, o hino 328 do cantor cristão: sossegai.
Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, e podes assim dormir, se a cada momento nos vemos prestes a submergir. Mestre, na minha tristeza estou prestes a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço a te vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E agora vejam, ela se coloca em oração diante de Deus. E a conversa do hino muda. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Agora é o próprio mestre que diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, e convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Seja qual for a sua inquietação, seja qual for o seu problema, o remédio mais eficaz para você descansar diante dos problemas da vida é se lançar aos pés do Senhor, pois nós já temos um Salvador que te conhece e sabe muito bem o que você está passando. E bendito seja o nome de Jesus Cristo, que nos dá paz em meio às tempestades da vida. Amém? Vamos orar, na sequência, cantar e adorar o nosso Deus. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome é sobre todos os nomes e domínios.